A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 3 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel, e o tema neste domingo é a pessoa do sumo sacerdote. Antes de entrarmos propriamente dito na lição, eu quero chamar a atenção dos irmãos, talvez alguns já tenham percebido, que o tópico 2 desta lição, ele possui algumas incoerências. Então, nós precisamos fundamentar muito bem para que nossos alunos não tenham um prejuízo no seu aprendizado. E aí eu vou tentar, de alguma forma, ajudar, para que nós possamos ter êxito na nossa aula no próximo domingo. Amém? Antes de falarmos sobre a pessoa do sumo sacerdote, eu quero lembrar que quando nós falamos do tabernáculo, isso envolve 4 aspectos. O primeiro aspecto é a estrutura, o segundo, os objetos, o terceiro, as pessoas e o quarto, as cerimônias ou as festas. Nós já trabalhamos a questão da estrutura na primeira aula, falamos sobre o tabernáculo, sobre o pátio, o santo lugar, o santíssimo. Na lição 2 nós falamos sobre os objetos, o altar do holocausto, a pia e os objetos que estavam dentro do santo lugar, a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso. E o santíssimo ainda nós não falamos sobre a arca da aliança, mas estes são os objetos. E nesta lição nós vamos falar sobre a pessoa do sumo sacerdote, porque havia pessoas que trabalhavam para essa estrutura religiosa. No caso, nós tínhamos o sumo sacerdote, nós tínhamos os sacerdotes e nós tínhamos os levitas no geral, que tinham funções ali dentro dessa estrutura do tabernáculo. E as cerimônias, que são as festas, nós vamos ver isso mais adiante nas lições. Amém? Seguindo adiante, algumas características que o sumo sacerdote possui. Bom, ele possuía o maior grau hierárquico dentro da questão religiosa de Israel. Então, abaixo dele estavam os sacerdotes e os levitas, no geral, que atuavam ali para que funcionasse toda aquela estrutura. O acesso para que alguém chegasse a ser sumo sacerdote não era tão fácil, porque estava condicionado à família de Arão, ou seja, para alguém que estava vocacionado a ser um sumo sacerdote, ele possuía alguns critérios, Ser da tribo de Levi, ser da família de Arão, e assim ele poderia exercer uma função de sumo sacerdote, ok? É claro que eu estou falando de uma forma geral, tá? A gestão única, ela sempre existiu, porém, quando chegou aquele período ali onde o Senhor Jesus está exercendo seu ministério, essa função, esse cargo, ele estava corrompido. Então, chegava a ter 2 sumos sacerdotes na época do Senhor, Anás e Caifás. Ambos eram parentes, então eles ficavam alternando entre eles, tá? Sendo que o sumo sacerdote, ele só deixava sua função quando morria. Ele morria, logo vinha o próximo nessa sucessão, geralmente um filho, Foi o caso de Arão. Então, esse período a qual o Senhor Jesus estava em seu ministério terreno, possuía esses 2 sumos sacerdotes, mas eram o sacerdócio corrompido, falido, não tinha valor nenhum espiritual, muito pelo contrário. Então, esse sumo sacerdote, depois ali do período do cativeiro, quando o povo volta do cativeiro, 70 anos depois, que novamente é reconstruído o templo, toda a estrutura volta a funcionar, esse sumo sacerdote, ele não apenas tem mais uma função eclesiástica, ou seja, religiosa, mas ele passa também a ter ingerência sobre as questões políticas de Israel. E isso foi corrompendo.
Lembrando que o sumo sacerdote é a prefiguração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o fato de ter dois sumos sacerdotes já está errado. O fato de ter um sumo sacerdote que se envolve em questões políticas já está errado, porque o Senhor Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Então, isso já demonstra a bagunça que estava na questão religiosa de Israel, tá? O acesso era exclusivo ele tinha um acesso exclusivo ao Eterno, porque ele era o único que adentrava ao Santíssimo Lugar. Amém? Então, isso é um apanhado geral. Vamos agora para a lição, agora vamos mais especificamente sobre o tópico 1. O sacerdote é um vocacionado, ou seja, ele é aquele que é chamado. E aí, Deus direciona pessoas para o ofício do reino e sempre enxerga a oportunidade de usar as habilidades pessoais. Lembrando que Arão possuía uma habilidade. Qual era a habilidade de Arão? Arão falava muito bem, ele era eloquente. E aí, em Êxodo 4,14, quando o nosso Deus chama a Moisés para a missão de libertar o povo de Israel do Egito, Moisés fica meio perdido, né? Mas aí o Senhor ele fala assim, chama teu irmão Arão, porque eu sei que ele fala bem. O Senhor está falando assim, ele tem uma habilidade, ele tem uma oratória. Então, é importante, meus irmãos, nós colocarmos nossos dons e talentos à disposição do nosso Deus. Lembra da canção da Cassiane que cantávamos muito na década de 90? Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Amém? Então, vamos vocacionar os jovens para isso. Olha, qual é a sua habilidade? Gaste ela no reino. Gaste de forma que o Senhor possa usar as suas habilidades em prol do reino. Seguindo adiante, nós temos o tópico 1.1, que tem o título O que é o sacerdócio? Nós vamos compreender isso pela linguística e aí vamos para o latim. No latim, essa palavra sacerdócio, ela faz parte exatamente de duas palavras. A primeira é sacer, que significa sagrado, e a segunda é de uma raiz da palavra dare, que é dar ou oferecer. Então, o que seria o sacerdócio? Seria o ofício do sagrado, aquele que trabalha em prol das coisas sagradas. Amém? Pode ser pessoal como também institucional. Ele é pessoal? Sim. Nos tempos de hoje, nós temos a nossa obrigação, nosso dever de ser exercer o nosso próprio sacerdócio. Sacerdócio para quem? Ao serviço do Senhor. Mas também é institucional, com a igreja. A igreja, quando em conjunto, ela possui essa tarefa, esse poder de ser um oficial do reino, de operar, trabalhar toda a questão religiosa, os ritos, levar a mensagem, fazer toda a parte religiosa concernente a trazer este pecador a Cristo. Então, ele também pode ser institucional, pessoal, sacerdócio, também pode ser institucional. Ainda dentro desse tópico 1.1, o que é o sacerdócio, né? Nós temos que, eu trouxe aqui esse caminho antropológico do sacerdócio. Por quê? Porque antes, como que era exercido o sacerdócio? Ou seja, o ofício de cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Ora, o chefe de família, ele erigia ali um holocausto e ele sacrificava ao Eterno. Porém, isso foi mudando. Ainda na família, o chefe da família fazia. No clã, que é um conjunto de famílias, o patriarca daquela família, ele exercia essa função de honrar o Senhor, de dirigir toda a parte sacrificial ao Senhor. Porém, quando esse povo sai do Egito, agora eles não são mais uma família nem um clã, agora eles são uma nação. Isso
potencializa a questão, porque pode, em caso de deixar a cargo das famílias, isso pode gerar alguma inconsistência na questão de um faz de uma forma, outro faz de outra, e isso não gera uma identidade espiritual. Porém, o próprio Deus, ele exigiu que houvesse essa separação, institucionalizar todo o rito, todo o sagrado. E aí ele restringe isso a um povo, a uma função ou a várias funções, de forma que tudo vem dele e dali emana para todo o povo, para toda a nação. É tanto que o tabernáculo, como vimos na lição número 1, ficava onde? No centro do arraial, de forma que tudo vinha dali e dali era disseminado para o povo. Isso gerava uma identidade espiritual, religiosa também. Então, este é o caminho, né, antropológico. Isso foi mudando ao longo, né, da história, e tudo mudou porque havia uma necessidade. O nosso próprio Deus, ele buscou isso para que o homem tivesse. Aí, nos dias de hoje, meus irmãos, nós temos movimentos de pessoas que eles ogerizam a igreja, a instituição, está em comunhão, e eles colocam isso de uma forma tão patente e errônea. Só que o nosso Deus sempre prezou para que o povo estivesse em conjunto, unido. E não são os erros que acontecem no nosso meio que deve apagar essa chama, apagar esse preceito no nosso coração. Os que cometem erro serão revelados, virá à tona, porque o Espírito Santo, ele é o anticorpo do corpo de Cristo, ou seja, toda impureza o Espírito Santo ele fará expelir. Então, aos que cometem erros, pecados e fazem isso de forma iníqua, o Espírito Santo não deixará impune. Então, nós devemos nos atentar a isso. O nosso sumo sacerdote hoje é Cristo. Olhamos para ele. Ele preside toda a nossa vida espiritual. E ele cuida da igreja, ele cuida da sua instituição. E ele não permitirá que sacerdotes menores façam isso, seja quem for. Pastores presidentes, pastores de congregação, obreiros no geral, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas e auxiliares, cooperadores, membros, o Espírito Santo não permitirá, ele limpará, porque a casa é dele. O tabernáculo sempre tem que estar puro e o Senhor vela por isso. Amém? Ok? Então, a institucionalização dos ritos religiosos ficaram restritos à tribo de Levi e a questão do sumo sacerdote ficou restrito à família de Arão, que também era levita. Ok? E aí, toda a parte religiosa era muito bem definida, identidade espiritual. Ainda dentro do tópico 1.1, o que é o sacerdócio, nós vamos, eu trouxe aqui para nós, meus irmãos, a questão na Reforma Protestante, Lutero vem com essa proposta, que agora nós temos o sacerdócio universal. Por que o sacerdócio universal? Porque a Igreja Católica Romana, ela colocou na Idade Média que não havia outro meio de se chegar a Cristo a não ser pelos seus sacerdotes. O papado, o bispado, né, os padres, os monges, todos eles estavam acima das pessoas. Então, as pessoas comuns não poderiam ter acesso a Deus a não ser se passasse por eles. Só que a Reforma Protestante é muito bem pautada no Evangelho das nossa raiz. A igreja primitiva, o evangelho puro, santo, a qual não há outro intermediador entre Deus e os homens. Nós temos o sacerdócio e podemos chegar diante do nosso Deus no nosso quarto, no nosso escritório, na nossa casa, no nosso carro, no nosso trabalho, onde estivermos.
Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a mulher samaritana. Ou seja, esse sacerdócio, ele nos foi dado. Eu posso ter, você pode ter, e todos aqueles que se chegarem a Cristo, confessando Ele como seu único e suficiente Salvador, têm acesso ao Deus Todo-Poderoso. Isso é maravilhoso, isso é motivo de alegria. Foi nos dado esse privilégio. E aí eu coloquei aqui, meus irmãos, essa tradução de Hans Udo, que diz o seguinte: o cristão possui um ofício por meio do qual ele expressa seu louvor e obediência a Deus. O cristão tem, além disso, um ministério de intercessão e poder de apontar e julgar o que é correto e incorreto na fé. Nós possuímos o Espírito Santo nos dá o discernimento e nós podemos julgar as questões. É de Deus? Não é de Deus? Está de acordo com a palavra? Não está de acordo com a palavra? Aqui não estou falando de julgar pessoas, aqui eu estou falando de julgar situações, julgar doutrinas e interpretá-las, de saber se elas estão de acordo com o nosso Deus ou não. Isso é dado pelo Espírito Santo, isso é dado pela palavra. E hoje a palavra de Deus não está mais como estava na igreja medieval romana, presa, em claustro, onde as pessoas não podiam ter acesso. Nós temos acesso. O Senhor nos deu esse privilégio. E a reforma ela nos traz, ela é importante em romper esses paradigmas, esses rudimentos romanos, ok? Mas aqui essa questão de eu tenho um sacerdócio universal não significa que eu vou ogerizar, ou seja, eu vou rejeitar a administração ministerial. Não é isso. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que nós podemos ter acesso ao nosso Deus a qualquer momento. O Espírito Santo de Deus está habitando em nós. Porém, o Senhor, ele deu as lideranças. A igreja primitiva tinha liderança. A igreja sempre teve lideranças. E lá com as lideranças, o Senhor, ele dá cada vez mais conhecimento, dá da sua unção em diversas áreas, de forma que nós precisamos dos nossos líderes e devemos orar por eles, porque eles são, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, que nós somos os guias do povo, ou seja, os obreiros são os guias do povo de Deus, porque o Senhor fala, nós obedecemos e nós entregamos, porque há no nosso meio pessoas que não se achegam tanto a Deus, mas estão ali, são crentes, são salvos, mas eles não têm uma devoção, um afinco maior para o ministério, e essa pessoa precisa de um líder. O ministério é importante. Os líderes precisam de outros líderes. E assim o corpo se completa e caminhamos para um dia morarmos com o Senhor na glória. Amém? O tópico 1.1 ainda ele é extenso, eu sei, mas é necessário, ok? O que é o sacerdócio ainda? O sacerdócio nós podemos entender também que a igreja assume isso. E aí, 1 Pedro 2,5 diz o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, nós, a igreja, nós temos o sacerdócio, esse sacerdócio santo. Nós somos casa espiritual. O Senhor habita em nós e nós temos o ofício, esse trabalhar para o nosso Deus em toda a questão de adoração, de súplica. Amém? Seguindo adiante, agora sim, o tópico 1.2, Arão, o sumo sacerdote. Bom, Arão presidia os sacerdotes, nós já falamos sobre isso. Ele foi chamado por Deus, e aí nós temos o Êxodo 28, verso 1. Ele servia a Deus
e os levitas o serviam. E aí você pode conferir lá em Números 3, no verso 5 ao 9. Ele servia a Deus, mas os levitas o serviam. Amém? Também ele tinha uma exclusividade para consultar a Deus. O sumo sacerdote consultava a Deus no Santíssimo, ele poderia estar diante do nosso Deus, ele poderia consultar pelas pedras, e já nós vamos falar sobre elas. Assim era a vida de Arão, o sumo sacerdote. Ele era ele intercedia pelo povo. Ou seja, no Yom Kippur, ou o dia do perdão, uma vez por ano, ele entrava no Santíssimo para pedir perdão pelos seus pecados, pecados de seus familiares e de todo o povo perante o Eterno. Amém? Então, esse sumo sacerdote Arão, ele teve um papel muito importante nessa jornada do povo de Israel no deserto. Ele tipificava o Senhor Jesus, e Hebreus 9:25 vai falar muito bem disso. Arão é o sumo sacerdote que tipifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquele que assiste perante o Deus Todo-Poderoso, é aquele que pede perdão por nós, e aí o sacrifício dele aplaca a ira de Deus sobre os homens. Todo aquele que se chega diante de Cristo, ele tem a ira de Deus aplacada, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o sumo sacerdote que adentrou ao tabernáculo e se apresentou ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Seguindo adiante, o tópico 2, e aí esse tópico é um tópico que ele ficou muito complexo porque houve algumas incoerências, tá? Então, nós precisamos compreender melhor isso. Mas antes, as roupas arremetem para... E aí eu coloquei autoridade, separação, simbolismo, função. Esse vestuário, ele também possuía um efeito psicológico perante o povo. Quando o povo olhava, o povo entendia que havia algo diferente, possuía autoridade. Havia uma separação, ou seja, esse sumo sacerdote ele estava até mesmo adornado diferentemente do sacerdote comum, do levita comum, porque prefigurava Cristo. O simbolismo de tudo isso, as roupas simbolizavam, elas tinham uma simbologia de trazer perante o povo uma ideia de virtude, sabe? Virtude. E a função, isso demonstrava que, nós podemos colocar isso como uniforme? Sim. Demonstrava que o único que vestia aquilo ali era quem era apto para aquela função. Amém? Vamos lá para o tópico 2.1. Para definir melhor isso, vamos trabalhar isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos começar de baixo para cima. Primeiro, o sumo sacerdote, ele estava sempre descalço quando estava diante do Senhor. Descalço, ok? Acima dos seus pés, nós vamos ver uma roupa, uma túnica branca, ok? Essa roupa era a roupa que o texto bíblico de Êxodo 28, e eu sugiro a você ler todo o texto de Êxodo 28, ele mostra que essa roupa era a roupa de dentro, interior, tá? Seguindo adiante, nós temos a outra roupa agora, essa túnica azul. Então, nós tínhamos a túnica branca, que era de linho, ok? E em cima, que era o sobrepeles, né, que é essa túnica azul, ela vinha sobre a túnica branca. Depois dessa túnica azul, vinha o éfode. O éfode era como se fosse um avental, tanto que vinha pela frente como por trás, ok? Ele só tinha o lugar de passar a cabeça aqui, né? E vestia o sumo sacerdote. E sobre o éfode nós tínhamos o peitoral, né? Ou seja, aqui estavam as pedras, e já nós vamos falar sobre elas. Acima nós tínhamos a mitra,
e a mitra tinha essa folha, essa lâmina de ouro que dizia santidade ao Senhor. Significava que o sumo sacerdote, ele tinha que ter uma mente santa, de forma que ele sempre honrava o nosso Deus. Amém? O éfode, que é essa túnica, que é o avental, que os irmãos podem estar vendo aí numa cor meio avermelhada, com roxo, este avental, ele possuía 2 pedras de ônix sobre os ombros. Elas faziam a junção do éfode, a parte de trás com a parte da frente. Sobre essas pedras estavam gravados o nome das tribos de Israel. Significava que o sumo sacerdote carregava espiritualmente o povo de Israel, as tribos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo levou sobre si tudo que era de maldição contra nós. Ou seja, consequentemente, ele levou sobre si nós, ok? Porque os pecados estavam em nós. Amém? Tem o peitoral, esse é o peitoral. Neste peitoral, peitoral do juízo, nós tínhamos 12 pedras. Essas 12 pedras, elas simbolizavam cada uma tribo de Israel. Eram pedras preciosas. Significava que quando o sumo sacerdote colocava ela, que o povo de Israel tinha um lugar no coração do sumo sacerdote, no coração de Deus. Amém? E aí, este peitoral do juízo também possuía ali as pedras do Urim e Tumim, e já nós vamos falar sobre ela, ok? Então, tínhamos essas pedras. Significa que quando o sumo sacerdote estava diante da luz, diante do Deus Todo-Poderoso, aquelas pedras refletiam pela luz que ofuscavam elas. Ou seja, significa que nós devemos ter uma vida pura, uma vida santa, de forma que quando estivermos diante do nosso Deus, essa luz possa refletir e o Senhor possa se agradar conosco. Amém? E aí, meus irmãos, abaixo nós tínhamos o cinto, né? Que este cinto, ele tornava as coisas seguras, demonstrava segurança, ou seja, ele estava cingido com algo que demonstrasse segurança. E aí, a parte de baixo da túnica azul, nós vamos trabalhar já, que é o outro ponto polêmico da nossa lição. Então, eu espero que esse apanhado geral defina muito bem o que não está claro com a lição, ok? Com o tópico 2.1. Eu espero que essa visão geral nos ajude. Seguindo adiante, nós vamos ter o tópico 2.2. E agora, nós vamos falar das orlas. As orlas tinham campainhas de ouro. Na lição vai falar que tinha companhia, tanto no tópico como no texto ali do tópico 2.2. Está errado. São campainhas, dependendo da tradução, sinos, ok? E onde é que estava? Na túnica azul, que estava sobre a túnica de linho, branca, tá? Como é que era isso? Havia ali esses sinos que eram feitos de ouro e havia também umas romãs que eram feitas com bordados, elas eram feitas com fios e elas estavam sempre alternadas. Um sino, uma romã, um sino, uma romã. Por que os sinos? Porque quando o sumo sacerdote adentrava ali no santo e no santíssimo lugar, quando ele se movimentava, estes sinos faziam um som. Havia uma sonorização.
E o povo sabia que ele estava vivo, o Senhor não o tinha rejeitado e, consequentemente, fulminado. Então, enquanto ele fazia todo o rito sacerdotal, ele se movimentava. Quando ele se movimentava, os sinos faziam sons, havia uma sonorização, ok? Trazendo isso para uma questão de entendimento. Toda adoração, ouro, algo de valor, vem acompanhada de frutos, ou seja, os sinos representavam o movimento da adoração, representava que existia uma adoração em vigor. E as romãs significava que havia frutos. Toda adoração, ela gera frutos. Todo sacerdócio, todo ofício voltado à adoração possui frutos, há sons, há algo que possa ver. E nós, os pentecostais, nós abraçamos isso muito bem, porque quando estamos reunidos, estamos em adoração ao nosso Deus, olha, nós temos o Espírito Santo e somos batizados no Espírito Santo e nós falamos em línguas, nós falamos em alta voz o quanto nosso Deus é maravilhoso, o quanto nós o amamos, nós ficamos entusiasmados, cheios do poder de Deus e tem som na casa, tem som no tabernáculo. Todos que estão passando perto, saiba, ali não tem uma igreja morta, ali não tem sacerdócio morto, ali tem adoração genuína, verdadeira, ali o Senhor está operando, ali o Senhor está recebendo. E eu estou falando de pentecostalismo, não estou falando de bagunça em culto, estou falando que nós falamos em língua, o culto em ordem, decente, falamos em línguas, há profecias, há o manifestar do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque os sinos da adoração estão sendo tocados. Será que está sendo tocado na nossa vida, na nossa igreja, no nosso templo, na nossa comunidade? Será que isso está acontecendo? Fica a nossa reflexão, amém? Seguindo adiante, nós vamos para o tópico 2.3, o éfode, o urim e o tumim. Aqui tem uma outra inconsistência, porque o urim e o tumim, segundo o Êxodo 28:30, eles não ficavam no éfode, que era o avental. Eles ficavam no peitoral do juízo, ok? Naquela placa que ficava sobre o peito do sumo sacerdote. Não há uma definição de como que ela ficava, mas o texto diz que ela ficava perto do coração, sob o coração de Arão. Uns dizem que elas ficavam dentro de um saquinho, outros dizem que elas brilhavam quando o Senhor era consultado mediante essas pedras. E aqui, meus irmãos, nós não temos uma definição, tá? Nós não temos uma definição. O que nós temos é esse mosaico de conhecimento. Uns falam de uma forma, outros falam de outra. Até mesmo porque isso se perdeu na história. Amém? Urim significa luzes e o tumim significa perfeições. Ou seja, toda decisão deveria estar pautada na verdade, às claras. Deveria ser feito à luz de Deus e não na obscuridade, não nas trevas, ok? E o tumim significava perfeição, significava que o que fosse tratado teria um desfecho perfeito. As bênçãos do Senhor não nos trazem, não nos geram dores, ou seja, eram perfeitas. Quando o sacerdote fazia esse uso, ele estava não querendo saber o futuro. Não é disso que nós estamos tratando. Não é isso que a palavra de Deus está tratando. Não é de adivinhação, adivinhar o futuro, mas sim de saber que decisão. E como que era trabalhado isso? Mediante a dualidade. Dualidade de positivo ou negativo? Inocente ou culpado? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Era nessa vertente que era consultado, ou seja, havia uma questão que eles entravam em dúvida. O que fazer? Fazer ou não fazer? Então eles consultavam
utilizavam dessas pedras para consultar o nosso Deus. E eles faziam uso disso porque estavam num plano físico e Deus é eterno, Deus é espírito, está no campo celestial. Então Deus determinava ali e era lançado essa sorte, ok? Lançar sorte sempre aconteceu na história do povo de Deus, até mesmo no Novo Testamento. Lá em Atos 6, quando os apóstolos buscam substituir Judas, né, eles lançam sorte, mas antes, consultando quem? Deus. Não são as pedras que falam, não eram as pedras que falavam, não. Deus, mediante o seu poder e a sua soberania, ele dava um desfecho sobre aquelas pedras. Para sim, não. Positivo, negativo, inocente, culpado. E assim era exercido. Já observaram, meus irmãos, que há uma prática no nosso meio de quando chegamos num ponto da nossa vida e pedimos uma direção a Deus e não encontramos, os profetas não falam conosco, o Senhor não falou em sonhos, e aí o que nós fazemos? Pegamos a palavra de Deus, abrimos, falamos com o Senhor, Senhor, me dá uma direção, fala comigo, me dá uma direção, e aí a gente abre. E muitos pegam o dedo e fazem assim, né, de olho fechado. Onde cair é o que o Senhor está dizendo. Era praticamente isso, ok? Era praticamente isso que eles faziam, tá? Mas de uma forma moderna, como nós fazemos, uma prática nossa. É errado fazer? Não, não é errado. Significa que nós temos uma confiança que este livro é a palavra de Deus. Temos convicção disso, amém? Então, basicamente era isso. Nós não temos um conhecimento muito amplo sobre o Urim e o Tumim, ok? Mas o que dá para conhecer é isso aí. Seguindo adiante, nós temos o tópico 3, a consagração dos sacerdotes. E aí, meus irmãos, Êxodo 29, do 4 a 5. Esse ato possuía 4 aspectos de consagração, ok? Vamos ver eles? No 3.1 diz assim, pormenores da consagração. E aí, esses 4 aspectos, nós podemos ver o primeiro como o banho. Primeiro, né, o sumo sacerdote, o que o Senhor falou? Olha, Moisés, pega teu irmão, lava ele, passa pelo banho. Como também seus filhos, lava eles, lava. Depois você coloca nele as roupas. Depois das roupas você unge. E depois que você ungir, você vai aspergir sangue na sua orelha, na ponta da sua orelha, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Esse foi o ato da consagração do sumo sacerdote Arão. E aí vamos ao significado? O Senhor Jesus, ele passa pelo batismo antes de começar propriamente dito o seu ministério, né? Ele passou por quê? Apenas como símbolo, apenas para que servisse de exemplo. Ele precisava? Não. Arão, ele passa, é um homem, ele passa pelo banho sagrado, ou seja, ele se lava. Depois é lhe dado roupas. O que acontece com o nosso Deus? Nosso Deus, ele pega o homem do monturo, ele lava esse homem, agora é lavado no sangue de Jesus. Esse homem, ele passa pelo batismo, ele é inserido na família de Deus, ele agora é membro do corpo de Cristo. Depois esse homem, ele passa a ter novas vestes, ele é visto de forma diferente, porque as vestes davam o quê? Dignidade a ele. E esse homem passa agora a ser digno. Consequentemente, na sua jornada, ele passa a ter a unção. O Senhor pode separar ele, ungí-lo, para que ele possa exercer uma determinada função dentro desse ministério, dentro do reino, ok? E agora vem a aspersão do sangue. Por que fazer isso? Sobre a orelha, sobre o polegar direito e sobre a mão direita. Quando nós falamos de mão direita, da parte direita, significa a parte da honra. Há, meus irmãos, culturas na África, por exemplo,
que a mão esquerda não se come com ela, também não se dá nada com a mão esquerda, sempre com a mão direita, porque é a mão da honra. E Deus, ele preza muito por essa questão da direita, que é o quê? A mão da honra, o lado da honra. O Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, é o lado da honra. Amém? Então, primeiro, a questão de a parte direita, honra. Honra, o que é certo, o que é correto. E aí é colocado, aspergido o sangue aqui, na orelha do sumo sacerdote, porque agora esse sumo sacerdote, ele passará a ouvir apenas Deus. Ele terá apenas sua audição voltada para esse Deus. Suas decisões devem ser pautadas em Deus, ok? Praticar o bem. O que seria praticar o bem? Está falando de arte, ou seja, de eu ter, de eu fazer. Isso remete ao quê? Mãos. E aí, utilizar de que forma? Para o bem. Para o bem. E o pastor Abraão de Almeida fala muito bem isso neste livro, tá? Que eu já falei, já recomendei para os irmãos lá na lição número 1. E o dedão, né? O dedão, o polegar do pé direito, significa que esse sumo sacerdote, ele sempre andará por caminhos retos, honrosos, de forma que os seus passos serão confirmados por nosso Deus. Assim é a igreja. Assim foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi puro, sempre puro, sempre puro. Ele passa pelo batismo, ele se lava, não por uma questão de que ele era mais pecador, mas por uma questão de exemplo, para que nós também possamos fazer, porque nós somos pecadores, nós precisamos passar a ser lavado, nós precisamos ter roupas novas, significa adoção, significa ter uma paternidade, significa pertencer a um reino. Nós temos que ter a unção do Espírito Santo sobre nossa vida para que o reino se expanda, nós possamos trabalhar e ter vigor nessa jornada. E nós precisamos do sangue de Jesus, porque se nós valorizarmos o sangue de Jesus, nós faremos sempre coisas honrosas, andaremos por caminhos honrosos, retos, e assim o nosso Deus sempre se agradará de nós. E o tópico 3.2, Jesus e o sacerdócio perfeito. Arão possuía um sacerdócio humano. Esse sacerdócio ele era temporal. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava para sacrificar pelo pecado do seu povo. Era local. Esse sumo sacerdote, ele fazia isso apenas para o povo de Israel, apenas para uma nação. E esse sacerdócio, ele era imperfeito, porque estava no campo. Por mais cuidadosos, zelosos que eles pudessem ser, mas isso gerava problemas, não era tão perfeito, ok? Então, meus irmãos, observando o sacerdócio humano, agora vamos observar o sacerdócio celeste, que é o sacerdócio de Cristo, é eterno. Ele fez o seu sacrifício uma vez apenas. Ele adentrou ao tabernáculo santo uma vez, só uma vez. Definitivamente. Ele é universal. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É universal, é para toda a humanidade. Toda a humanidade tem o direito de ser lavado por esse Cristo, por esse sumo sacerdote, de ter seus pecados apresentados diante do nosso Deus, por esse sumo sacerdote, desde que reconheça ele como seu único e suficiente Salvador. E ele é perfeito, santo. Arão pecou. Teve um momento que Arão pegou e falou assim: vou ceder à pressão do povo. Está demorando demais. Moisés está demorando, eu vou ceder à pressão do povo. Eu vou fazer. Vou fazer o quê? Vou fazer um bezerro de ouro imperfeito.
era um sumo sacerdote imperfeito, humano. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre honrou o nosso Deus. Ele é perfeito. Hebreus 9, 24 ao 26, meus irmãos. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, 24. Nosso Senhor Jesus Cristo fez uma vez o sacrifício, e esse sacrifício vigora eternamente. Ele adentrou ao santíssimo lugar, no tabernáculo celeste, e apresentou a Deus os nossos pecados, e eles foram aniquilados, deixaram de existir. Eu e você tivemos o pecado aniquilado, não pelo nosso mérito, mas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o fiel, aquele que fez a obra redentora, se sacrificou, tornou-se pecado, mas também se apresentou puro diante do nosso Deus e falou: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Olha o meu sacrifício, olha o que eu fiz, perdoa-me. Então, meus irmãos, isso é muito gratificante para nós e motivo de alegria, de termos satisfação, de sermos crentes salvos, lavados, redimidos no sangue do Cordeiro. E temos o sumo sacerdote que está constantemente diante do nosso Deus e a sua obra é eterna. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilha isso entre os professores, entre os grupos de professores de escola bíblica, amém? E eu espero que você seja uma tocha diante da sua classe, que o Senhor, nosso Deus, te use, que o Espírito Santo encha sua boca, tome sua mente, e você seja uma bênção na sua classe, perante sua classe nesta aula, amém? Deus abençoe, fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.